Será que a voz envelhece? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre as alterações da voz com o passar do tempo. Falar para você o que acontece na voz do idoso, na voz da idosa e daquela pessoa, aquele cantor que já perdeu um pouco aí da sua extensão vocal. Será que é por causa da idade? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre a presbifonia. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui interessantes falando sobre voz. Então vem comigo, sabendo tudo sobre o envelhecimento da voz. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Para que a gente possa entender como a nossa voz envelhece, primeiro de tudo, a gente vai lembrar quando a gente nasce, quando a gente é criança. Então, as crianças têm as pregas vocais bem pequenininhas. Então, as crianças, elas têm as pregas vocais pequenas e as pregas vocais com a laringe alta. E depois que vão crescendo, vão sofrendo também alterações dos hormônios, aí os hormônios sexuais, e ela vai entrar na puberdade, depois a laringe começa a crescer muito rápido e ela vai ser uma prega vocal feminina ou masculina em sua fase adulta. Uma mulher tem em torno de uma prega vocal de 1 centímetro e o homem mais ou menos em média 1,5 centímetros. Então só para você ver a diferença de uma prega vocal feminina para uma masculina, a voz também é bastante diferente. Então as mulheres ela tem em torno de 200, 220 de uma frequência fundamental da voz e os homens 100 e alguma coisa, 140, 160, normalmente acontece com os homens. Então quando a gente envelhece, quando, doutora, que a minha voz começa a envelhecer? Quando eu posso dizer que eu estou passando por uma situação chamada presbifonia? Nas mulheres, normalmente depois da menopausa. Após a menopausa, as mulheres podem começar a ter essa voz diferente devido às alterações da idade. E os homens aí na fase da terceira idade. Como que eu vou entender isso? Para a gente entender como acontece isso com a corda vocal, a gente tem que entender como. Entender que nós envelhecemos o nosso corpo também. Como eu sempre falo para vocês, a nossa prega vocal não está separada do nosso corpo, ela está no nosso corpo. Então, quando você envelhece, sua prega vocal também envelhece. Então, quando os seus músculos começam a atrofiar, quando você começa a ter dificuldade, com essa questão muscular, as suas pregas vocais também sentem a mesma coisa. Quando você começa a perder colágeno pelo envelhecimento, você começa a perder colágeno, tem as rugas, mesma coisa a prega vocal também perde aí colágenos, fibroblastos, que são as células que produzem esse colágeno, e também acontece a atrofia muscular, a perda da musculatura. Então, mais ou menos a voz da idosa, a mulher que já passou pela menopausa, como é essa alteração? Então, a voz da mulher fica um pouquinho mais grave, ela fica um pouquinho com mais inchaço. Então, a mulher perde um pouquinho daqueles agudos. Normalmente, se ela é uma cantora, ela pode perder um pouquinho de agudos. Por quê? Porque fica mais inchado e um pouquinho mais grave. Pode ter também atrofia da musculatura, então a mulher pode ter uma voz mais soprosa, pode ter uma fenda. Isso pode acontecer com a paciente idosa. Os homens um pouquinho ao contrário, com respeito à frequência da voz. O homem fica com a voz um pouquinho mais aguda, a voz mais instável. Isso pode acontecer com os homens e também a atrofia, com fenda, voz soprosa. Isso acontece. O tremor, ele pode também acontecer no idoso, esse tremor vocal pode acontecer, esse vibrato aí um pouquinho aí alterado. E nos cantores, eu costumo sempre conversar com os meus pacientes, as minhas pacientes, que da mesma maneira que um atleta, não sei se você já observou na academia ou quando você passa na rua, às vezes tem idosos que são todos musculosos, treinam bastante na academia e não perdem muito a musculatura porque eles são atletas.
Da mesma maneira, são os cantores que são atletas. Se eles continuarem treinando, se eles continuarem ali realmente treinando aí essa musculatura, eles vão perder muito pouco e vão ter muito pouca alteração da presbifonia. Então, um cantor tem sempre que estar cantando, treinando, para que quando passe por essas alterações, elas sejam imperceptíveis. Agora, se você já é um idoso e tem essa dificuldade, uma idosa, tem vários tratamentos para você. O tratamento mais importante, aquele que mais ajuda, é a fonoterapia. Sim, eu sempre falo para os pacientes, a fonoterapia é a musculação das pregas vocais. Você conseguir aí encontrar uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo que te ajude com essa musculação para melhorar aí essa captação da prega vocal, melhorar a musculatura, isso já ajuda muito na maioria dos pacientes. Outra situação também é a injeção de materiais, no caso das fendas, no caso de você ter essa atrofia da musculatura, para melhorar a coaptação da prega vocal, a coaptação glótica. Então, injeção de ácido hialurônico, às vezes o implante de uma fáscia, alguma cirurgia para ajudar você. Espero que esse vídeo tenha sido adequado, que você tenha gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e assinar o Clube da Voz. Aqui no Clube da Voz eu faço um conteúdo muito especial para fonoaudiólogos, para médicos otorrinos, para acadêmicos de medicina que querem aí cuidar de voz e se interessam pelo assunto. Discuto exames, é muito interessante, então esse conteúdo exclusivo, ele sempre está aqui nos meus vídeos para quem deseja assinar, ser um assinante mensal. Agora vai passar para vocês aí os meus passos aqui na Barra da Tijuca Otovoice Medical Center. Espero que vocês gostem do meu espaço e venham visitar um dia. Um grande abraço, fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessas especialidades. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.